Existe um tipo de custo que é quase como um fantasma na folha de resultados de uma empresa. Não tem nome, não aparece ali numa linha específica da contabilidade, mas está lá, todos os dias, a devorar silenciosamente a margem de lucro. É uma força invisível que faz com que muitos empresários cheguem ao fim do mês e pensem: mas afinal, para onde é que foi o dinheiro? Hoje vamos mergulhar precisamente nestes custos intangíveis. A nossa missão é arrastá-los para a luz. Vamos perceber o que são, de onde vêm e, o mais importante, como é que se pode começar a controlá-los. Para esta análise, fomos beber a duas fontes principais. Os escritos de Emerson Azevedo, que é um especialista em gestão financeira estratégica, e um artigo que nos mostra o rastro que estes custos deixam nos resultados. O objetivo é simples: perceber como é que coisas aparentemente banais, tipo erros, tarefas refeitas, até a falta de formação, podem ser os verdadeiros vilões da rentabilidade. Ok, vamos lá desconstruir isto. Pois, e o que é fascinante e ao mesmo tempo um bocado assustador é que estes custos são invisíveis por natureza. Quer dizer, nenhum relatório financeiro tem uma linha para perda de tempo por má comunicação. Ou prejuízo por cliente mal instruído. Exatamente. E como não são medidos, são tolerados. Os erros repetem-se, tornam-se crónicos e a empresa começa a aceitá-los como, pronto, o custo de fazer negócio. E é aqui que nasce aquela pergunta clássica do empresário. Eu trabalho tanto, a minha empresa fatura bem, mas não sobra nada. A resposta está quase sempre aqui, escondida nestes custos que não se vêem. E uma coisa que me saltou logo à vista nas fontes é que o maior destes custos invisíveis não é nada de muito complexo ou abstrato. É uma coisa incrivelmente mundana que acontece todos os dias em todas as empresas. O retrabalho é mesmo apontado como o culpado mais comum e, paradoxalmente, o mais ignorado. Exatamente. E o perigo do retrabalho não é só o custo óbvio de pagar duas vezes pela mesma tarefa. Isso é só a ponta do iceberg. O custo real, o mais corrosivo, é o custo de oportunidade. Cada hora que um colaborador passa a corrigir um erro é uma hora que não foi gasta a inovar, a contactar um novo cliente, a melhorar o produto. A otimizar um processo, por exemplo, Lá está. O retrabalho é, na essência, um imposto sobre o futuro da empresa, que é pago com o tempo e a energia da equipa no presente. essa perspectiva é muito mais poderosa. Não é só queimar dinheiro, é queimar futuro. Mas deixa-me fazer um bocadinho de advogado do diabo por um momento. Força! Será que todo o retrabalho é mau? Não haverá um certo nível de ajuste, de correção, que é simplesmente uma parte natural de um processo criativo ou de um serviço personalizado? Onde é que traçamos a linha? Essa é uma excelente pergunta e a distinção é crucial. Há uma diferença enorme entre refinamento e retrabalho. O refinamento é iterativo, é planeado e acrescenta valor. Por exemplo, um designer que cria 3 versões de um logotipo e as vai melhorando com o feedback do cliente, isso é refinar. Certo, é parte do processo. Exato. O retrabalho, por outro lado, nasce de uma falha. É ter de refazer algo porque a informação inicial estava errada, porque o processo não foi seguido ou porque faltou uma competência. O primeiro é um investimento, o segundo é um desperdício puro. O problema é que, sem processos claros, muitas empresas confundem os dois e acabam por normalizar o desperdício como se fosse parte do processo criativo. Fica claro. A maioria das empresas, como as fontes indicam, não faz esta distinção nem calcula o custo desse desperdício. Vê-se as metas de vendas a serem batidas, a equipa super ocupada, mas o lucro que devia vir daí. Evapora-se. Exato. E o retrabalho é o principal suspeito deste desaparecimento. E a falta de medição cria um ciclo vicioso. Se não se mede o impacto financeiro do retrabalho, não há um sentido de urgência para o resolver. Torna-se parte do ruído de fundo operacional, algo que, pronto, acontece. Uhum. Só quando se começa a medir, seja em horas perdidas, materiais, clientes insatisfeitos, é que a gestão percebe a verdadeira dimensão do problema. E esse é o primeiro passo para transformar a gestão de apagar fogos numa gestão verdadeiramente estratégica. Ok. Então, se o retrabalho é o grande sintoma, qual é a doença? De onde é que isto tudo vem? As nossas fontes apontam para uma causa raiz com duas faces: a falta de educação. Uma virada para dentro da empresa e outra, que me pareceu muito mais surpreendente, virada para fora. Vamos começar pela interna, que talvez seja a mais intuitiva. Sim, a falta de educação interna é o ponto de partida.
O cenário é um clássico. Alguém tem uma ideia brilhante para um negócio, muitas vezes porque é tecnicamente muito bom naquilo que faz, e essa pessoa assume de forma quase inconsciente que todos os que contratar vão partilhar do mesmo nível de conhecimento, do mesmo cuidado. Da mesma visão? Exato, projeta a sua própria competência na equipa. Mas a realidade, claro, é bem diferente. As fontes usam uma frase que resume isto na perfeição. As pessoas não são robôs. Cada uma tem o seu ritmo, a sua compreensão e competências diferentes. E é nesta variabilidade humana, quando não é gerida com formação e processos claros, que nascem os erros, os mal-entendidos e, por fim... A montanha de retrabalho de que estávamos a falar. Exato. E é por isso que as grandes empresas investem tanto em formação contínua, em manuais de procedimentos, naquelas universidades corporativas. Pois é. Não é um luxo, é uma necessidade económica. É uma ferramenta de gestão de risco e de redução de custos. Formação bem feita não só ensina a fazer, como ensina a pensar à maneira da empresa, criando um padrão de qualidade que minimiza o desperdício. Ignorar isto é, na prática, aceitar o retrabalho como uma despesa fixa e o stress como parte da cultura da empresa. Sim, porque uma equipa que passa o dia a corrigir erros é uma equipa desmotivada e esgotada. Completamente. Faz todo o sentido. E isto leva-nos à segunda face do problema, que foi a parte que eu achei genuinamente surpreendente nas fontes. A ideia de que não basta educar a equipa, é preciso educar o cliente. A educação externa. À primeira vista parece quase contraintuitivo, não é? A responsabilidade não devia ser só da empresa em entregar um produto ou serviço à prova de bala? Essa é a visão tradicional, mas é uma visão incompleta. As fontes argumentam que a empresa e o cliente são parceiros num processo. Se uma das partes não tiver a informação necessária, o processo falha e gera custos para a empresa. O cliente não quer errar, ele quer que a experiência funcione. Se a empresa não lhe der as ferramentas para ter sucesso, está, no fundo, a sabotar-se a si própria. O exemplo que dão com a loja de roupa online é perfeito para ilustrar isto. A loja pode ter um produto fantástico, um preço competitivo, um marketing excelente, mas se o website não tiver um guia simples e visual a ensinar o cliente a tirar as suas próprias medidas... Cintura, peito, anca... Exato. O que é que acontece? O que acontece é uma avalanche de trocas e devoluções. E cada devolução é uma cadeia de custos invisíveis. Claro. O custo da logística inversa para ir buscar o produto, o custo do tempo da equipa para processar a devolução, inspecionar o artigo, colocá-lo de novo em estoque. Muitas vezes a embalagem já vem danificada e o produto já não pode ser vendido como novo. Tem de ser escoado com desconto. E tudo isto é um drano financeiro enorme. Enorme. E que podia ser drasticamente reduzido com um simples vídeo de 30 segundos ou um infográfico claro na página do produto. A culpa não é do cliente, é uma falha de design no processo de compra. E o mesmo princípio aplica-se a serviços, o que é ainda mais impactante. O exemplo da empresa de contabilidade é brutal. A empresa que não investe tempo a educar o seu cliente sobre como organizar documentos, a importância dos prazos, como usar o portal, acaba por pagar um preço altíssimo. Exatamente. Essa empresa de contabilidade vive num caos perpétuo no final de cada trimestre. Imagino. Recebe documentos em cima do prazo, extratos bancários em falta, faturas mal classificadas. A equipa passa horas ao telefone a pedir informações que já deviam ter sido enviadas, a fazer recálculos de impostos por causa de erros do cliente, a trabalhar horas extra. Um stress. Todo este stress e custo operacional não vem da contabilidade em si, mas da falta de um processo educativo com o cliente. Em contrapartida, e é aqui que o problema se transforma numa oportunidade, a empresa que investe nisto mudou o jogo. A que cria pequenos vídeos tutoriais, checklists mensais, um guia simples de boas práticas financeiras para PMEs. O que é que acontece a essa empresa? Essa empresa transforma a sua operação. Primeiro, ganha uma eficiência interna brutal. O trabalho flui, os prazos são cumpridos sem stress, os erros diminuem, mas o efeito mais profundo é na relação com o cliente. O cliente deixa de ver o contabilista como alguém que apenas cumpre uma obrigação fiscal e passa a vê-lo como um parceiro estratégico que o ajuda a ser um melhor gestor. Faz sentido? Quando se capacita um cliente, ele não só se torna mais eficiente, o que reduz os nossos custos, como também se torna incrivelmente mais leal. Cria-se uma barreira à saída que a concorrência não consegue quebrar só com um preço mais baixo. É uma mudança fundamental na relação. Então, juntando todas as peças,
Temos custos invisíveis, principalmente o retrabalho, que nascem da falta de educação interna e externa. O que é que tudo isto significa na prática? Para uma empresa, seja uma startup ou uma PME, que está a sentir esta pressão na rentabilidade. Como é que se começa a combater o inimigo que é, por definição, invisível? Parece uma tarefa hércula. É menos hercúleo do que parece se for abordado de forma sistemática. O primeiro passo, e o mais crucial, é precisamente esse que mencionaste: tornar o invisível visível. E isto não significa necessariamente implementar um sistema super complexo de medição de custos. Pode começar de forma muito mais simples. Como, por exemplo, onde é que um gestor começaria amanhã de manhã? Começaria com uma pergunta simples, dirigida à equipa. Qual foi a tarefa que tivemos de refazer mais vezes esta semana e porquê? Hum. Ou então, olhar para os dados de apoio ao cliente. Quais são as 3 perguntas que os nossos clientes nos fazem repetidamente? Ou analisar as devoluções. Qual é o principal motivo pelo qual os produtos são devolvidos? As respostas a estas perguntas são o mapa do tesouro. Lá está. Elas apontam exatamente para onde os processos estão a falhar e onde a educação interna ou externa é mais necessária. É preciso transformar as frustrações do dia a dia em dados. Gastamos 10 horas esta semana a corrigir faturas. É um dado. A partir daí, já se pode agir. Gosto dessa abordagem prática. Em vez de uma auditoria massiva, começa-se pelos pontos de maior dor. E uma vez identificados, as fontes sugerem que a solução não passa por tecnologia cara, mas por uma mudança de mentalidade. Investir em processos claros, formação contínua e educação do cliente. Precisamente. A solução é fundamentalmente sobre design de processos e comunicação. Processos claros significam que toda a gente sabe o que se espera dela e como executar uma tarefa corretamente à primeira. Certo. Formação interna garante que a equipa tenha as competências para seguir esses processos e a educação externa garante que o cliente interage com a empresa de uma forma que não gere custos desnecessários. É ver a educação não como uma despesa, mas como um investimento direto na eficiência operacional e na margem de lucro. E quando esta mudança de mentalidade acontece e estas medidas são implementadas, os resultados, segundo a análise, são transformadores. Completamente. O que se observa é uma reação em cadeia positiva. O retrabalho diminui, libertando tempo da equipa para atividades que realmente acrescentam valor. Sim, Os colaboradores ficam menos frustrados, mais empenhados. Do lado do cliente, a satisfação aumenta porque a experiência é mais fluida. Ele sente-se mais competente e aproveita melhor o que comprou. Os custos escondidos, que antes sugavam a rentabilidade, são finalmente estancados. A empresa deixa de navegar à vista, numa gestão reativa, e passa a ter o leme nas mãos, a antecipar problemas. Empresas que dominam isto não são apenas mais lucrativas, são mais ágeis, mais resilientes e, francamente, lugares muito melhores para se trabalhar. E para resumir então, os custos intangíveis podem ser silenciosos, mas não precisam de ser um destino inevitável. O retrabalho, os erros constantes, a confusão do cliente, tudo isto são sintomas. Sintomas de processos frágeis e de falhas na partilha de conhecimento. A grande conclusão das nossas fontes é que, ao atacar estes problemas na raiz, através da educação, tanto para dentro como para fora, desbloqueia-se um nível de performance e de lucro que estava ali escondido à vista de todos. E isto levanta uma questão final importante. Não se trata apenas de uma otimização fria e mecânica para cortar custos. Trata-se de melhorar a saúde de todo o ecossistema do negócio. Ao tratar a educação como uma parte central da estratégia, melhora-se a vida dos colaboradores, que trabalham com mais propósito e menos stress. Melhora-se a experiência do cliente, que se sente mais valorizado e capacitado. E como consequência natural de tudo isto, a saúde financeira da empresa melhora de forma sustentável. É uma daquelas raras situações em que fazer a coisa certa para as pessoas é também a coisa mais inteligente para o negócio. e essa ideia deixa-nos com um pensamento final para refletir. Já vimos que educar o cliente sobre como usar melhor um produto ou serviço reduz custos e aumenta a lealdade. Mas se levarmos essa lógica mais longe, que outras áreas de um negócio poderiam ser radicalmente transformadas se passássemos a ver o cliente não como um simples comprador passivo, mas como um parceiro ativo que pode ser capacitado para co-criar valor juntamente com a empresa? Onde mais poderíamos aplicar este princípio de capacitação mútua?